Bom dia a todos. Hoje mais uma palestra para a Associação Espírita Lauro Machado. Também esta aqui baseada no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 31, título De Ânimo Forte. O livro Vinha de Luz é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que nos apresenta lições muito importantes, lições que nos dão uma base muito grande para estudos e podemos aqui avançarmos nessa divulgação da doutrina espírita. Emmanuel nos coloca uma passagem em que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, nessa época, ele estava preso e precisava motivar, incentivar a divulgação dos ensinamentos de Cristo através dos seus discípulos, esses que estavam circulando pelas cidades das regiões próximas em que havia ainda condições de serem visitadas. Paulo, nessas cartas, transmite a eles esperança, fortaleza para que eles consigam implantar os ensinamentos de Cristo. Locais que estavam sob resistência dos poderosos, que mandavam, perseguiam e até prendiam. Mesmo assim, preso, ele tinha essa força de incentivo para que os seus ensinamentos pudessem ser implantados através desses discípulos. No texto de Emmanuel, diz assim: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir, com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, fuga, o pretexto ou retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios de críticas, acolá pavor de iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia que se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos
ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra de Paulo, o apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Esta é a parte transmitida por Emmanuel, psicografada por Chico, e faremos aqui alguns comentários sobre esses tópicos. Não faltam recursos realmente de trabalho espiritual. Somos trabalhadores da última hora, temos direito ao salário, mas devemos estar com boa vontade de colaborar na obra, comparecer ao trabalho quando o Senhor convocar e não esperar o último momento para se preocupar com o pagamento do dia, porque aí não receberá o salário do trabalho, mas o da preguiça. Quantas atividades podemos desenvolver? Diversas. Auxílio ao irmão, sem que seja necessário utilizar dinheiro, somente com o uso do tempo disponível, com a boa vontade, para muitas vezes então ouvir ou dirigir uma palavra de conforto, ânimo, uma orientação sobre uma dúvida, enfim, um aconselhamento. Lacunas e necessidades surgem, problemas e obstáculos desafiam o espírito, realmente. Omissões, falhas são decorrentes. O sentimento de não ter sucesso na atividade que está para realizar, como se alguma coisa impedisse, ou o que está para ser feito, a assistência que seria dada, o passo adiante para realizar é bloqueado. Como vou resolver isto? Somos alunos nesta escola da vida e procuramos para realizar como se alguma coisa impedisse o que está para ser feito. Procuramos então os esclarecimentos. Estamos na vida para soluções cristãs dos problemas que não aumente o sofrimento e satisfaça o bem a todos. A ignorância pede instrutores. O desconhecimento de muitos assuntos nos leva a buscar orientadores que vêm através dos que estão dispostos a ajudar. Na instrução, no socorro aos que reclamam na dor e na superação dos desesperos que atingem a todos. Onde encontrar estes que fazem o trabalho pelo amor ao servir, com desprendimento, que apresente o serviço por amor? Que podemos dizer no Evangelho, diz assim: felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Felizes o que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra acabada. E ainda no texto do Evangelho, tratando então nas condições que encontramos raras exceções, pois a maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento ao trabalho que se apresenta. Diz lá
Infelizes os que por suas divergências ou desavenças houverem retardado a hora da colheita. Não adiantará clamar graça, graça, quando tiver recusado estender as mãos e socorrer o fraco. Temos o temor de responsabilidade, temos receios de críticas, enfim, o pavor de iniciativa em benefício de todos. Mesmo assim, devemos deixar o medo do compromisso, pois, sem assumir responsabilidade com o bem, engrossamos a fileira do mal. Não fazer por medo de críticas, por achar que o outro faria melhor. Só existe um meio de aprender a fazer, fazendo. Isto serve até como um puxão de orelha. Se o outro faz melhor, que bom, mas no momento o trabalho é nosso. Vamos procurar fazer o nosso melhor. Se ficarmos com medo de crítica, nem de casa sairemos. Diz lá no texto de Emmanuel: como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Pois nesse caso temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Sim, somos instrumentos e como os instrumentos de Cristo vamos estar afinados para esta grande obra que deve ser o objetivo de todos nós, a transformação do mundo em uma casa que, como disse Chico Xavier um dia, será regida por uma única religião, a fraternidade. E quando algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo? Como recolher felicidade que não semeamos? Ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Também no Evangelho está lá. Deus faz a enumeração dos seus servidores fiéis. Marcou com o seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não se apropriem ou tomem posse do salário dos servidores corajosos. Porque aos que não recuarem diante de sua tarefa, vai confiar os postos mais difíceis, os de maiores responsabilidades, na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então, onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, está aí essa lição para que possamos nos fortalecermos na execução do nosso trabalho aqui neste planeta, na busca também da divulgação dos ensinamentos do Cristo, onde estará sendo apresentado o que estamos aprendendo e as nossas qualidades morais perante os nossos irmãos. Muito obrigado, uma boa semana a todos e que Deus nos ilumine. Que assim seja, graças a Deus.